um direcionamento quanto àquilo que deve ser feito. Porém, a Bíblia é muito mais que isso. Porque se Deus quisesse apenas um manual, Ele tinha escrito algo muito mais simples, né? Convenhamos que a Bíblia não é um livro fácil de ser interpretado nem vivenciado, né? Deus se revelou de uma maneira muito peculiar, pensando nos nossos dias, né? A gente, com a nossa mente moderna, com as facilidades que a gente tem de informação, a gente desejaria que a revelação de Deus fosse algo muito mais normativo e direto, né? Mas a gente vê que não é assim que Deus se revelou desde Gênesis. Deus contou a história de homens, contou a história de mulheres, para que o nosso contexto ele tivesse inserido também nessas pessoas. Quando a gente olha a vida de Adão e Eva, a vida de Abraão, Noé, Moisés, Arão, a gente olha a vida dos profetas, a gente olha a vida de Paulo, Pedro, dos apóstolos, tudo isso denota e demonstra o quanto a palavra é importante para a vida. A gente vê que o Novo Testamento, por exemplo, ele cita diversas vezes o Antigo Testamento, né? Eu acho que a gente acaba dando pouca importância para o Velho Testamento, porque talvez a gente pense que não tenha nada a ver com a nossa vivência hoje. A gente olha para os apóstolos no Novo Testamento e a gente vê, cara, faz mais sentido eu olhar para Pedro, faz mais sentido eu olhar para Paulo, faz mais sentido eu olhar para pessoas que estão mais próximas, né? Da realidade que Jesus assim instruiu. Mas a gente pode olhar também para os homens mais do passado, que a Bíblia chama de, lá em Hebreus 11, sobre os heróis da fé. A gente tem muito para aprender com esses caras, porque eles, por mais que a revelação que eles tinham de Deus era reduzida, né? Porque a gente entende que hoje a gente tem a maior revelação de Deus, porque a gente tem já a Bíblia toda, o cânon todo fechado. Então hoje a revelação quanto ao Espírito Santo, ela é muito maior do que a revelação que Adão tinha, que Jó tinha, que Abraão tinha, que Moisés, que Noé tinha. Hoje a gente está em uma condição muito melhor de revelação quanto a profundidade da revelação, né? Até porque o Espírito habita em nós e é por meio dele que a palavra é interpretada, né? A Bíblia, como um livro, por si só, ela não tem muita relevância. De fato, eu comentava no GP ontem que eu ouvi falar, por exemplo, que o Leandro Carnal, ele é um cara que lê a Bíblia, né? Mas ele é ateu. E ele reconhece que a Bíblia tem ensinamentos. E de fato, eu acho que qualquer pessoa que se achega à Bíblia, ela vai encontrar algum tipo de instrução ali. Porque a gente lê provérbios, qualquer um que lê um provérbio vai ver que há uma sabedoria ali. E a gente vê que outros povos, inclusive, não só o povo hebreu, não só o povo de Israel, tiveram provérbios na mão, né? Outros povos foram influenciados por outros tipos de provérbio. Mas onde eu quero chegar com essa questão do provérbio, né? Ali tem uma sabedoria. Ali qualquer um reconheceria uma sabedoria. Mas a nossa caminhada não se restringe a pílulas de sabedoria. A nossa caminhada ela está refletida no Verbo encarnado. É o que João 1 vai falar sobre o Verbo se fez carne. Então essa palavra hoje que a gente está falando é uma palavra que também se encarnou. Isso é extremamente profundo, né? Não é mais uma palavra que está restrita à escrita, como era no Antigo Testamento, e principalmente na tradição oral, né? Porque de fato a Bíblia escrita a gente teve muito posterior, né? A tradição oral no Antigo Testamento foi o que balizou e normatizou a maneira que eles viviam, né? Mas nós aqui diante da cruz de Cristo, a gente tem o Verbo encarnado, a gente tem a revelação profunda de um Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que sofreu dores e que ressuscitou para que aquele que está diante dele
encontre redenção através do arrependimento, né? Então, para a gente ver como a palavra, ela é muitas vezes ignorada em sua riqueza. Para mim é muito profundo pensar em como Deus construiu a história através da palavra, através de como a palavra ela foi redigida, né? Talvez seja um pouco de surpresa para alguns, mas Deus ele não ditou para os escritores bíblicos o que deveria ser feito, né? Isso tem a ver com a vivência dos autores bíblicos, a maneira que eles viviam, a cultura que eles estavam, as próprias experiências que eles vivenciavam. Isso tudo influenciou essa escrita, né? Não foi um ditado que o autor bíblico fechou o olho e começou a escrever. Não foi dessa forma que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Os homens e mulheres de Deus, eles foram direcionados justamente por essa questão que está relacionada à sua vivência, à sua experiência. Quando Paulo escreveu as cartas às igrejas, era o Paulo que era fariseu dos fariseus, era Paulo que foi circuncidado no 8º dia, era Paulo aquele que havia perseguido os cristãos. Era esse Paulo que escreveu as cartas às igrejas. E essa experiência anterior dele direcionou muito daquilo que ele escrevia. Ele era um cara versado, ele entendia, ele era de uma família relevante, ele era um cara conhecido dentro da estrutura dele. E esse alcance dele foi utilizado para que essas cartas chegassem. Então, a gente tem que entender a palavra como sendo algo muito mais profundo do que, de fato, às vezes a gente encara ela. Deus não está apenas preocupado em que eu conheça essa palavra. Talvez você já tenha sido perguntado quantas vezes você leu a Bíblia. Eu, nesse tempo de caminhada que eu estou com Deus, muitas pessoas já me perguntaram isso. E eu vou ser sincero, porque eu não sei exatamente quantas vezes eu li a Bíblia. Foram muitas, não sei quantas foram. Mas a nossa preocupação como filho de Deus deveria ser isso que o Senhor instruiu a Josué nesse texto que a gente leu. O quanto a gente tem meditado no livro da lei, o quanto a gente tem meditado na Bíblia. E vamos lá, vamos pensar nessa questão da meditação. Talvez nos soe um pouco estranho pensar sobre meditação, né? A gente vive num contexto em que algumas religiões, principalmente orientais, trazem essa questão da meditação, né? Sobre o esvaziamento da mente e tal. Mas não é bem isso que o autor aqui quer sugerir, né? Essa meditação é justamente aprofundar ao texto, é deixar o texto encontrar morada em você. Esse texto, ele vai penetrar você. O quanto esse texto tem penetrado na sua vida, o quanto esse texto ele tem modificado a maneira que você vivencia as situações da vida. Isso é meditação. Porque o que o Senhor está falando a Josué ali? É justamente essa questão que Josué precisaria saber e vivenciar essa lei para que aquilo que o Deus confiou na mão dele, de fato, obtivesse sucesso, de fato alcançaria aquilo que Deus queria fazer, mas ele dependia que Josué estivesse fundamentado e a palavra estivesse nele. E da mesma forma, isso tem que acontecer com a gente. A nossa vida ela não pode ser direcionada por alguma coisa que não seja a palavra. Muitos se perderam no caminho porque achavam que conheciam da palavra. Eu passei por algumas igrejas já, eu tive muitos amigos em outras igrejas, e eu vi muita gente se perdendo nesse caminho.
Se hoje a gente está falando na palavra, é porque a gente deseja que vocês que aqui estão não se percam em vãs filosofias, não se percam em ideologias que são contrárias à palavra de Deus. O nosso óculos, ao enxergar a realidade como um todo, deveria ser baseado na palavra e não o contrário. Muitas vezes a gente chega na palavra já com a nossa ideia formada, a gente não deixa a palavra trabalhar nos nossos corações para que então a gente vivencie as situações. E isso é muito problemático, né? Quando a gente lê lá Salmo 119 e 105, que fala sobre lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É isso que deveria direcionar o nosso coração e o nosso entendimento quanto ao poder que a palavra tem nas nossas vidas. É a palavra que vai direcionar se a gente está sendo sábio ou se a gente está sendo insensato nas nossas decisões. Se Deus de fato está direcionando aquilo que a gente está fazendo ou a gente está tomando as nossas próprias decisões pelo nosso próprio entendimento, né? A gente não está levando cativo todo pensamento a Deus para que ele se torne obediente. E não podemos caminhar dessa maneira. Me entristece pensar que alguns se perderam no caminho porque lhe faltava conhecimento. O Senhor em Oséias fala que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E não é um conhecimento qualquer. É um conhecimento da palavra, é um conhecimento da lei, pensando que Oséias é Velho Testamento, era um conhecimento da lei do Senhor. Os profetas vieram falar aos reis e ao povo sobre esse conhecimento da lei. O povo estava se perdendo, o povo acabou sendo cativo por outras nações. Por quê? Porque esqueceram da lei do Senhor. E é essa lei que o Senhor está falando para Josué guardar. Porque ao decorrer do tempo, o povo se perdeu por falta desse conhecimento da lei. E é esse risco que nós hoje corremos. Porque se a gente pensar como igreja, estamos muito em falta quanto à nossa atuação dentro de um cenário familiar, dentro de um cenário empresarial, educacional, numa faculdade, no trabalho. A gente está muito em falta. Porque pensando que como igreja e como cristãos, a gente é grande maioria no Brasil, por que isso não tem feito diferença no mundo? Por que as pessoas não têm sido alcançadas por esse poder que é imparável do Senhor? Por que as pessoas não estão sendo modificadas se elas creem em Jesus? Para mim isso sempre é desafiante pensar num contexto de igreja como um todo, porque não reflete aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra e a maneira que hoje nós vivenciamos a nossa fé. Fé essa que é balizada pela palavra. Então aqui, como hoje estamos falando sobre a palavra, um dos pilares que estão sendo ignorados é o pilar da palavra. Me surpreende um pouco que pessoas, muitas vezes, que estão anos na igreja, ou que até vêm de berço cristão, o quanto falta de conhecimento bíblico, né? E a gente acaba se tornando de maneira muito fácil presa para ideologias e ideias muito estranhas do Evangelho. Por que a gente pensa hoje sobre hoje não tão presente, mas a gente pensa sobre uma teologia da prosperidade, né? Que o Senhor, Ele vai me dar todas as coisas se eu for fiel. Ou a gente pensa numa teologia do coach, até que é mais atual, né? Por que os coaches hoje que misturam evangelho
técnicas de coach, nada contra coach, aqui eu não quero de maneira nenhuma invalidar o trabalho deles, acho que tem muita gente séria fazendo um trabalho consistente. Agora é importante que a gente entenda e que a igreja entenda que há um problema em se misturar essas coisas. Eu não posso pegar a palavra e aplicar da maneira que eu quero, fora de um contexto, fora de um cuidado com as escrituras. A Bíblia é um livro difícil de ser interpretado, isso é inegável. Se eu tento chegar à palavra do Senhor, à revelação do Senhor de qualquer maneira, eu corro risco de muitos problemas. E esse problema não é um problema de agora. Ao decorrer da história, muitos se chegaram à Bíblia de qualquer jeito, sem um cuidado, e surgiram diversas heresias. Mas, olhando para o passado, a gente precisa aprender com isso. A gente precisa aprender que muitos já se perderam nesse caminho. Que a gente não seja esses que estão se perdendo. Porque, cara, o Brasil é uma nação livre. Qualquer um aqui pode pegar a sua Bíblia e ler. Ninguém está sendo perseguido por ler a palavra. Claro, a gente tem uma questão ideológica que tem acontecido que, mesmo que veladamente, que tem havido uma certa perseguição quanto aos cristãos, né? Mas, até então, há uma liberdade considerável quanto à possibilidade de a gente ler as Escrituras de maneira livre. E a gente falou em uma série anterior sobre o Sola Escritura, que a questão da palavra, ela foi resgatada na Reforma Protestante para que todos pudessem ter acesso à palavra, algo que não acontecia anteriormente à Reforma, né? Era interpretado que apenas, e a Igreja Católica ainda assim entende, que apenas o clero poderia interpretar a palavra de maneira correta. O que a Reforma trouxe a questão que nós confiamos no Espírito para essa interpretação. Mas também não podemos cair numa questão de que a Bíblia lida de qualquer jeito, ela vai trazer bons frutos. Não é assim que funciona. E a gente vê justamente nesse texto que o Senhor fala a Josué, ele fala medita, ele não fala assim, lê de qualquer jeito e vê se tu aprende alguma coisa aí para usar na vida. Não é assim. O Senhor fala assim, medita dia e noite, é algo constante, é algo que tem que ser cuidadoso, que tem que ser com calma, não dá para chegar na correria do dia a dia, ler uns 2 versículos para o lado ali e achar, cara, eu estou lendo a Bíblia. Não é assim, irmão, não é assim que funciona. O Senhor requer de nós cuidado, Ele requer de nós zelo. Se Deus é um Deus zeloso e nós somos imagem e semelhança dEle, Ele requer de nós esse zelo também. Se Ele nos revelou através da palavra, Ele deseja que nós tenhamos zelo com a sua revelação. A revelação máxima do Senhor é pela palavra. Então isso tem que pesar aos nossos corações e às nossas vidas. Isso tem que fazer parte do nosso tempo. A gente não pode deixar a palavra para quando der tempo de ler. Deu um tempo de ler aqui, entre uma coisa e outra, dou uma lida num pedacinho aqui, e acho que para mim tá bom. Acho que eu estou fazendo o meu papel, estou cumprindo a tabela de Jesus. Eu estou aqui lendo a palavra. Cara, não é assim. Você não vai crescer espiritualmente dessa forma. Talvez aqui alguns não tenham vivenciado esse período. Confesso que eu sou um pouquinho mais velho que a maioria daqui estão, apesar de não aparentar essa cara jovem aqui. Havia um tempo que tinha uma questão que era muito interessante, que era a caixinha de promessas. Também conhecida por mim como roleta russa de Jesus. O que era essa questão?
Era uma caixinha que tinha vários versículos dentro e a pessoa tirava e lia. Era um versículo dentro da Bíblia ali, mas ela não trazia um contexto, ela não trazia a riqueza da palavra. Era uma palavra direcionada. Eu sempre ficava imaginando se, por exemplo, eu puxasse o versículo assim: hoje estarás comigo no paraíso. Ia ser pesado. Eu tinha sempre um pouco de medo dessa caixinha de promessas dele, porque eu nunca sabia o que vinha, né? E depois, claro, quando eu era criança, isso não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, né? Mas o quanto isso era problemático, né? Porque essa era uma prática na igreja brasileira que era bem difundida. E as pessoas se baseavam como se fosse um horóscopo. Ali um negócio aqui, isso vai basear toda a minha vida. Cara, toda a tua vida está sendo direcionada por um versículo. Não dá para ser assim. Parece engraçado assim, mas o nosso contexto de igreja é um contexto pobre, continua sendo pobre, porque a gente não enxerga nas escrituras essa riqueza. A gente vivencia hoje uma cultura que ela é muito opaca, muito sem cor, muito sem vida. Por isso que eu falei até no começo da questão assim, o nosso desejo fosse que a palavra, nosso desejo seria que a palavra fosse até mais simples, ela pudesse ser mais direta, um negócio mais papum, mais simples, porque a gente já não tem mais esse desejo em que as coisas elas tenham um brilho, elas tenham cor, elas tenham um cheiro, elas tenham uma profundidade. A gente se tornou como sociedade muito simples, muito reduzido naquilo que Deus criou. A gente pensa na criação, na maneira que Deus criou todas as coisas, na maneira que Deus se revelou através da palavra. Há um fator de deslumbramento em cima disso. E por que a igreja está restrita a fazer umas coisas muito pontuais, né? A gente parece que perdeu, quando a gente fala com as pessoas, parece que a gente está falando as mesmas coisas que um descrente. Parece que a gente está na mesma pegada, está na mesma direção. A maneira que a gente enxerga o mundo não se diferencia muito do que um descrente enxerga. Por que acontece isso? Porque a gente perdeu essa riqueza que a palavra nos dá. A gente perdeu essa riqueza, a gente perdeu esse cuidado. A gente muitas vezes está aqui na superfície. A gente está aqui na superfície, e aqui na superfície tem muito lixo. Tem muita gente jogando coisas nessa superfície. A gente não está disposto a cavar mais fundo. E a palavra é como um tesouro. Ela necessita que ela seja cavada, ela necessita que seja meditada, ela necessita que ela seja direcionada ao nosso coração, pouco a pouco. Não tem um caminho rápido na caminhada cristã. Não tem, esse caminho não existe. Há um caminho de sujeição, há um caminho de arrependimento, há um caminho de dedicação. E isso passa pela palavra. Por isso que a gente vê hoje a igreja de maneira muito superficial. Porque as pessoas vêm aqui na frente, elas aceitam a Jesus e está tudo certo. Essas pessoas, elas não foram tocadas pela palavra, elas não foram discipuladas, e amanhã ou depois elas podem estar fora daqui, porque elas não entenderam que é tudo sobre a palavra, e também é tudo sobre a palavra encarnada em Jesus. Então a gente precisa trazer isso à tona nos nossos corações e nas nossas vidas, essa palavra encarnada, essa maneira que o Senhor escolheu para se revelar. A gente não pode reduzir a palavra do Senhor a meras informações. Que informações a gente tem de monte aqui, a gente é bombardeado com informações a todo momento. A todo momento, não se teve um tempo com tantas informações como agora. A gente cansa de tanta informação. Eu às vezes tento fazer uma abstinência de informação por um período, porque isso bombardeia as nossas mentes. E isso chega muito antes da palavra. A
A gente é tocado muito antes por informações que não são pouco relevantes. A gente gasta todo o nosso tempo com coisas que não importam, mas a palavra tem uma conexão com a eternidade. O Senhor quer atrair corações para Ele, para que a gente viva, para que as pessoas vivam com Ele na eternidade. Então aqui a gente está comparando coisas que são passageiras com coisas que são eternas. Por que a gente tem perdido tanto tempo com aquilo que é passageiro e tem investido tão pouco tempo naquilo que é eterno? Será que a gente está levando essa eternidade a sério? Será que a gente entende que aquele que está ao nosso lado pode ser a nossa família, pode ser o nosso amigo? Se ele não se entregar ao Senhor, se a palavra não habitar nele, essa pessoa ela pode não, na eternidade pode não estar conosco. Ela pode eternamente sofrer no inferno. E isso para mim é o que me confronta muito. Porque se eu tenho a palavra da verdade, e como João escreveu que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso desgastar a minha vida em conhecer essa revelação de Deus. E conhecer o próprio Cristo que foi revelado nas Escrituras. Porque isso é vida não só para mim, mas para aqueles que estão ao meu redor. E isso começa pela palavra. Então, em todas as coisas que aqui a gente vai falar, em tudo que a gente vai vivenciar, como pessoa, como igreja, como profissional, como estudante, isso sempre vai ser balizado por esse pilar da palavra e também pelos pilares anteriores, na questão do serviço, na questão do jejum, na questão da oração. São pilares que andam juntos. Só que se eu tiver esses 3 pilares e não tiver o pilar da palavra, não vai adiantar. Esses pilares eles funcionam juntos ou caem juntos. Não tem 2 pilares tá legal, mas 2 ali não existe. Cara, essa tua construção está tendendo à ruína. Então é importante, irmãos, é importante que a gente reflita sobre a palavra, porque é ela que direciona os nossos corações. Se não for ela, o que seria que vai direcionar? Você vai confiar no seu entendimento? Você vai confiar no seu coração? O Junão falou semana passada sobre a questão do coração do homem enganoso. E, cara, isso é muito real. Quantas pessoas andam por aí buscando a sua própria felicidade? Eu vou fazer o meu coração porque eu sinto que isso deve ser feito. Mas isso encontra ressonância com a palavra? De fato, o Senhor pode direcionar os nossos corações, mas Ele não vai direcionar para nada que a palavra não tenha revelado. Então, o nosso porto seguro é a palavra. Se algo que é posto ao nosso coração que não encontra conexão com a palavra, isso deve ser rejeitado, por mais que isso faça chover milagres. Não é sobre o resultado, não é sobre o resultado que vai ser gerado, é sobre a fidelidade quanto à revelação de Deus. Pode ser que você esteja muito bem, pode ser que você esteja muito próspero, pode ser que as coisas estejam dando muito certo, mas se a sua caminhada ela não encontra ressonância com a palavra, você está sendo condenado, independente se as coisas estão dando certo. E isso é muito perigoso, isso é muito perigoso mesmo, porque você está no engano. Você está pensando assim, está tudo bem, as coisas estão dando certo, eu estou alcançando o que eu estou esperando, não importa o meio o meio pelo qual eu estou alcançando isso, não importa, eu estou feliz, eu estou realizado. Mas, irmãos, isso é um grande engano. Isso é um grande engano. A gente precisa
levar em consideração não só o objetivo, mas como a gente tem alcançado as coisas na nossa vida. Você talvez orou muito a Deus e pediu para que você fizesse uma faculdade, orou a Deus para que você tivesse um trabalho. Mas a faculdade e o trabalho são meios, eles não são fins. Aquilo que você faz, o curso que você faz na faculdade, aquilo que você trabalha, não define quem você é. A sua identidade está em Cristo. A sua identidade está sendo revelada pela palavra. É o conhecimento de Deus que vai revelar quem nós somos. Não é ninguém que vai falar, cara, Marlon, a tua identidade é essa. Ou por você fazer tal trabalho, ou você tal faculdade, essa é a sua identidade. Não é assim que funciona. Porque tudo isso é passageiro. Se amanhã ou depois, eu entendo uma direção do Senhor que eu devo largar a faculdade que estou fazendo para fazer missão, por exemplo. Perdi minha identidade porque eu saí da faculdade, ou eu estou fazendo um trabalho, exerço um trabalho, uma profissão que o Senhor me requer para que eu me torne pastor, por exemplo. No caso do Junão, por exemplo, ele relata isso, né? Ele tinha uma profissão, ele abriu mão para seguir a vocação do pastorado. A profissão dele definia quem ele era? Não, a identidade dele estava no Senhor, a identidade dele estava na palavra. E a gente precisa nos resguardar dessas certezas que estão depositadas na palavra. Porque as demais coisas, elas são passageiras. Amanhã ou depois, eu ou você podemos não estar mais aqui. Quem garante que amanhã eu vou estar aqui? Quem garante que você vai estar aqui amanhã? Não há nenhum tipo de garantia. Ao mesmo tempo que nós podemos ter muito tempo para entender e vivenciar a palavra, pode ser que não tenhamos todo esse tempo do mundo. E essa é uma estratégia muito comum de Satanás, que é nos falar assim, não vai mais dar tempo, então você não precisa mais fazer, não vai dar tempo. Eu acho que você já viveu a vida até 18, 19 anos, nunca se preocupou com o Senhor, não vai ser agora que vai precisar se preocupar. Essa é uma armadilha. E outra é que você tem muito tempo. Não, lá no final, quando eu estiver morrendo, no meu leito de morte, eu dou uma consertada nas coisas aqui, me arrependo, aceito Jesus e vou para a eternidade com Ele. Esse pensamento é extremamente falacioso. Você não controla o seu amanhã. Isso não está sobre as suas mãos, não está sobre a força do seu braço. Deus é soberano sobre todas as coisas. E a gente precisa entender essa soberania de Deus. A gente tem que viver como se as coisas acabassem amanhã, porque de fato elas podem acabar. E o que nós temos oferecido ao Senhor? Será que aquilo que nós oferecemos ao Senhor parte do entendimento correto da palavra, das Escrituras? Ou aquilo que nós oferecemos ao Senhor é apenas um desejo do nosso coração pecaminoso? Em tudo isso, a palavra se faz presente. Em tudo isso, esse pilar da palavra, ele direciona as nossas vidas. Então, que a gente tenha esse cuidado mais profundo com a palavra. Talvez a gente tenha escutado muitas vezes falar sobre a palavra, porque ela é de fácil acesso, né? Todo mundo pode acessar. Isso se torna na nossa vida algo banal, trivial. A gente tem acesso, isso é fácil para a gente. Mas será que essa palavra que nós temos conhecido, ou que a gente conhece, isso tem mudado as nossas vidas de fato? Ou é apenas mais um conhecimento vazio? O confronto que Deus exerce no meu coração tem muito a ver com essa questão de uma fé prática. Porque ao decorrer daquilo que eu já tenho estudado, muitas coisas são
interessantes. Muito conhecimento eu adquiri ao decorrer dos anos em contato com a palavra, contato com autores que estudaram a palavra. Eu creio aqui que a gente faz parte de uma geração muito mais instruída que os nossos pais. A gente tem muito mais conhecimento que os nossos pais em questão intelectual. Mas o que a gente está fazendo com esse conhecimento? Isso tem mudado de fato as nossas vidas? Eu conheci pessoas que são analfabetas e elas vivenciam a palavra muito mais do que eu. E isso pode ser aquilo que... essa pode ser a questão que confronta o nosso coração. E isso vai ser cobrado da gente. Deus nos deu um acesso, Deus nos deu possibilidades muito maiores que para outras pessoas. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então a gente tem que ter um entendimento em que nós não seremos cobrados da mesma forma que uma pessoa que não tem nem instrução para ler a palavra vai ser. Nós fazemos parte de famílias que têm condições financeiras, muitas vezes, que de fato passamos por poucas dificuldades na vida em comparação a outras pessoas. Ontem eu estava escutando um testemunho de uma moça que o Israel estava falando sobre a Donep. Ela tinha um testemunho, não vou me alongar aqui, contar um pouco o testemunho dela, mas foi algo que me impactou, porque a vida dela era claramente baseada em destruição. Mãe, pai, irmão, problemas com drogas, problemas com prostituição. Era uma história triste. Mas essa moça, ela enxergava a esperança no Senhor. E como nós, que estamos em condições muito melhores, temos enxergado essa esperança? Será que a nossa vida, ela tem refletido essa esperança que só o Senhor pode nos dar? Essa esperança que não é terrena, mas é eterna? Será que a gente tem, de fato, refletido essas coisas? Isso é o que toca o meu coração, e a minha oração é que toque o coração de vocês também. Porque a gente não pode se acostumar em estar em contato com o sagrado e isso se tornar banal na nossa vida. A gente está sempre em contato com Deus, a gente tem a possibilidade de orar e ter contato com o Criador, contato com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Mas será que isso tem mudado as nossas vidas? Será que a presença do Espírito na nossa vida, ela tem feito diferença? Será que nós estamos possibilitando que o Espírito ele nos encha? Será que esse espaço ele tem encontrado nas nossas vidas, ou a gente está preocupado só com a nossa biografia, a maneira que a gente vai construir a nossa vida, a profissão que eu vou conseguir alcançar, o salário que eu vou conseguir alcançar ao decorrer do tempo? Será que a nossa preocupação é essa? Será que a nossa preocupação é um namoro, um casamento, um carro, uma casa? Será que as nossas preocupações são tão baixas ao ponto de todas as nossas forças estarem empregadas nessas coisas que são passageiras? Eu não falo só para vocês, eu estou falando para mim também. Isso é algo que confronta o meu coração. Porque nós podemos estar hoje sentado aqui nessa cadeira, mas a gente pode estar desperdiçando o sacrifício de Cristo. Eu sempre reflito sobre a vida de Paulo, que Paulo era o cara que tinha as melhores condições possíveis. E ele escreve aos Filipenses que todas essas coisas para ele é lixo, é esterco. Porque o que ele mais deseja
é ser encontrado no Senhor. Será que esse é o desejo do nosso coração? Será que o nosso desejo é ser encontrado no Senhor? Porque se não é, a gente está na direção errada. A gente está fazendo de conta que a gente é filho de Deus. Porque qual é o desejo maior do filho do que conhecer ao Pai? Não há desejo maior. O nosso desejo precisa ser conhecer a Jesus e ser encontrado nele. E esse conhecimento é através da palavra. Então que a gente possa ser direcionado nessas verdades da palavra, nessas verdades do Evangelho, que a gente possa meditar constantemente, de dia e de noite, assim como o Senhor instruiu a Josué, para que haja uma sabedoria, não só uma sabedoria terrena, mas uma sabedoria do alto, quanto aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. Eu tenho por certo que o Senhor tem um propósito para cada vida que aqui está. Ninguém foi criado por acaso. O Senhor criou a cada um com um propósito fixo e bem definido. Você não é um acidente, você não chegou aqui hoje por acaso, porque não tinha mais o que fazer. O Senhor atraiu o seu coração para esse lugar, para que eu e você pudéssemos refletir a respeito dessas verdades do Evangelho. Então que a palavra, ela penetre no seu coração e de fato você possa meditar nela, até o ponto que o seu desejo seja exatamente o desejo de Paulo, que é conhecer a Jesus e ser encontrado nele, porque a nossa esperança, ela repousa sobre a obra redentora de Jesus. Nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos de Deus. A gente vive uma vida que muitas vezes a gente está virando as costas para Deus, e a graça de Deus constantemente nos alcança, e isso por toda a história bíblica foi dessa forma. É um Deus que resgata. O nosso Senhor é um Deus que resgata. O nosso Senhor é um Deus de graça. A gente pensa em Adão e Eva, por que o Deus já não acabou ali? Eles tinham a liberdade de tomar a melhor decisão, que era obedecer ao Senhor, e eles assim não fizeram. Deus poderia acabar ali, mas não, a graça dele foi estendida, a graça dele foi incansável. A gente vê a época dos juízes, a gente vê no Evangelho, a gente olha por toda a Bíblia, a gente vê graça, a gente vê uma graça impressa sobre o homem, um Deus que está sempre resgatando o homem. Ao contrário de que muitos às vezes falam assim, o Deus do Velho Testamento é um Deus carrancudo, é um Deus mau. Não, queridos. Esse Deus é um Deus de graça desde o início. Essa graça, ela foi derramada desde o início. A gente precisa vivenciar essa graça, porque é essa graça que nos dá esperança para essa vida e para a vida posterior. E é essa graça que tem que ser derramada nas pessoas. O nosso testemunho deve ser um testemunho de graça, porque nós recebemos a graça e essa graça, ela precisa ser derramada. E isso a gente só alcança esse entendimento, não é porque eu estou falando, é porque a palavra, assim revelada, nos demonstra essas verdades. Por acaso alguma coisa que eu falei aqui, você sabe se é verdade ou não, por exemplo? Se você sabe, é porque alguma coisa da palavra você conhece. E tudo que nós vivenciamos deveria ser medido por essa palavra, né? A nossa dignidade, a nossa excelência está em conhecer essa palavra e conhecer esse Jesus que se revelou através dessa palavra. Então que nós possamos meditar nela, possamos de fato
reservar o nosso tempo e não apenas tirar um tempo, mas que sejamos intencionais na leitura e na meditação da palavra. Você lê a palavra, você ora, você jejua, você serve. Ao decorrer do tempo, você faz as outras coisas, mas prioriza esses pilares para que você possa provar aquilo que Paulo fala sobre a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Se a minha vida não está sendo desenvolvida para essa vida em leitura, em vivência das doutrinas cristãs, desses pilares cristãos, eu não vou provar dessa vontade. Eu não vou provar dessa vontade. Porque a desobediência vai me levar a caminhos de maldição, de dificuldades, de dores. E não dores porque eu creio no Evangelho, porque eu sou perseguido pelo Evangelho, mas por más decisões, por falta de sabedoria, por insensatez. Que o Senhor nos ajude, porque eu entendo também que há um desafio nisso. Há um desafio em entender que o Senhor, Ele quer fazer sobre a nossa vida, mas Ele necessita que nós sejamos obedientes àquilo que Ele nos revelou. Vamos orar para que a gente encerre esse momento de palavra, de pregação. Senhor, que Tu possa direcionar os nossos corações, porque nós somos muito bons em tomar os maus caminhos. O pecado nos segue, Senhor. As situações da vida, elas esmagam os nossos tempos de reflexão, de meditação na palavra, Senhor. Não nos permita vivenciar essa vida longe da Tua palavra, Senhor. Queremos viver tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas, Senhor, mas isso passa pela palavra, Senhor. Que Tu nos ajude, Senhor. Que o Teu Espírito, Ele venha a encher o nosso coração da revelação da Tua palavra, Senhor. Porque sem isso, Senhor, somos como um barco à deriva, Senhor. Mas os Teus filhos foram chamados a um porto seguro que és Tu, Senhor. Que Tu nos ajude, Senhor, porque admitimos as nossas fraquezas, a gente admite, Senhor, as nossas dificuldades, Senhor. Aqui todo mundo, inclusive eu, coloca diante de Ti, Senhor, que no dia a dia a coisa é muito mais complicada do que eu aqui estou falando, Senhor. As dificuldades são incontáveis, Senhor. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando de todas as dificuldades que se erguem durante os nossos dias, Senhor. Então é nisso, Senhor, que nós depositamos a nossa esperança, Senhor. Porque se Tu é por nós, Senhor, quem será contra nós? Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua providência, nós cremos na Tua graça para viver uma vida com sentido, Senhor. Para viver uma vida com propósito. Que o Teu sacrifício, ele sempre venha aos nossos corações, Senhor. Porque fomos adotados, Senhor. Não somos filhos legítimos, Senhor. A Tua graça nos adotou e nos colocou diante dos Teus pés, Senhor. Que aos Teus pés nós possamos vivenciar essa melhor parte, que é estar contigo, Senhor, e ser encontrado em Ti, Senhor. Que lutemos até que sejamos encontrados em Ti, Senhor. Até que Tu venha, possamos ser encontrados em Ti, Senhor.